Você lembra qual foi o primeiro jogo que você fez? Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks. Isso foi que ano? Março de 2013. 13. E aí, eu sei que é um sábado. E aí eu falo pra esse cara, assim, eu encontro... De 2012. Eu encontro esse cara no corredor. E eu falo assim, Eduardo Thiago. Esse cara mudou a minha vida, velho. Eu falo pra ele sempre isso. Encontrei ele no corredor, eu falei assim, Edu, pô, vocês estão fazendo o NBA lá na Sky, né? Pô, fizemos sábado, Bugão, o primeiro jogo. Comentou um cara, narrou Maurício Bonato e comentou um cara. O ex-técnico. Não vou lembrar o nome do cara, não vou chutar pra não cometer nenhuma injustiça. Eu falei, faz um teste comigo, cara. Ele falou... Tá louco? Por quê? Porque ele já tinha me convidado e ele via eu fazendo a produção de Champions League, de Campeonato Brasileiro, de Eurocopa na Record. Ele falou, por quê? Eu falei, você acha que eu manjo de futebol internacional? Ele falou, pra caralho. Eu manjo muito mais de NBA. Aí ele falou, mentira. Eu falei, juro por Deus, cara, faz um teste comigo. Acho que essa coragem que eu não tive... É ESPN. Eu falei, cara, faz comigo. E aí ele falou, cara, vou pensar. Jura mesmo? Eu falei, juro, cara. Eu falei, eu não já tenho. Beleza, isso é uma terça-feira. Eu costumo falar, cara, que é o seguinte, Deus ajuda quem merece. E você tem que estar pronto para a oportunidade. E para você entrar, você tem que ser indicado, cara. Infelizmente. Para você se manter, você precisa trabalhar. Ser bom, se dedicar, evoluir, procurar ser melhor a cada dia. Esse cara chega no chefe e dá a seguinte opinião, dá a seguinte informação. Cara, faz um teste com esse cara. Sou eu. Esse chefe chamado Caio Milan. Ele tinha recebido na semana anterior um casal na casa dele para comer uma pizza. E ele fala para esse casal, pô, a gente vai ter transmissões em português na Sky da NBA. A mulher desse casal vira pro cara e fala assim, meu, eu tenho um cara para te indicar. Ricardo Bugarelli. Cara, esse Caio Milan falou assim, cara, não pode ser, meu. Duas pessoas diferentes. Uma do meu trabalho, uma do meu convívio familiar. Duas pessoas trazem o mesmo nome. E essa mulher te conhecia como? Era a madrinha do meu filho, cara. Olha só. Caralho, velho. Ela, foda. Duas pessoas diferentes falam assim, cara, ele falou assim, meu, nunca ouvi falar nesse cara. Vou trazer, vou pagar pra ver, meu. Claro. Eu tenho que trazer esse cara pra comentar, meu. E aí, isso ele me fala depois, né? E aí eu vou lá no sábado, aí na sexta-feira à noite, cara, aí o Edu vai saber isso agora só. Ele me liga, cara, eu tô parando o carro na frente de casa, ele me liga e fala assim, Buga, o que você vai fazer amanhã? Eu tinha um puta aniversário pra ir, cara. Tinha uma amiga minha. Falei, cara, se você tá me ligando é porque eu vou comentar NBA na Sky. E falou, cara, tem um Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks, 8h30 da noite. Você vem aqui? Eu falei, é meu, cara. Pô, você sabe ir? Eu falei, não sei, onde que é? Alphaville, eu nunca tinha pego estrada, cara. Eu fui tirar carro com mais velho, eu fui tirar carta mais velho. Primeira vez que eu fui andar de carro foi pra levar a minha ex-esposa pra ter o Luciano, em 2007. Nunca tinha dirigido à noite em estrada. Eu falei, sabe isso aí? Falei com um estagiário amigo meu, que hoje é chefe na CNN, o João Moreira, que eu chamo ele carinhosamente de Justin Bieber. Foi meu estagiário na Record. Ele morava lá, ele é roqueiro, eu odeio o Justin Bieber, mas é que um cabelo diferente, um cara jovial tal, da turma do Murilo Borges tal, então aquela galera que eu gosto demais. E eu sabia que ele morava em Alphaville, eu falei, cara, me manda um mapinha por e-mail pra eu chegar lá, meu. Obviamente que eu fui antes, para não me perder, me perdi, passei a entrada de Alphaville, fui parar em Barueri, ainda bem que eu fui antes, cheguei. Cara, tremia que nem louco, porque assim, uma coisa é você ter o conhecimento, a outra é você estar na frente do microfone, e mesmo sem imagem, porque era só áudio, você falar, cara, e passar a informação. E aonde você vai entrar?
e o que falar e quando falar tal. E o que me deixou muito seguro nesse dia, e aí acho que é o cara lá de cima conspirando, acho não, certeza. Quando eu cheguei lá, cara, eu conhecia todo mundo, com exceção do narrador e do chefe. Operador de áudio eu conhecia, tinha trabalhado na Band, tava trabalhando na Record, tinha trabalhado na ESPN, tinha trabalhado no SBT, feito aquele Campeonato Paulista que o SBT dividiu, que teve aquela polêmica. Sim. Né? O Paulo Andrade, inclusive, sempre lembra que eu que indiquei ele pro... O Trajano me liga pra saber se o Paulo Andrade era... Ele vira e contar essa história Charla. no Charla, cara. Animal essa E história. é legal que ele lembra disso e tem essa gratidão até hoje, assim, porque muita gente às vezes... Esquece, né? Esquece. Fica muito grande. E legal demais. É óbvio que eu falei, porra, pode pegar. Mas dali pra frente é com ele, né? E ele se tornou o que se tornou hoje, um dos melhores do mundo, do Brasil e do mundo, narrando. Pra mim, top 3 fácil. Ele é foda, fácil. Sim. E baita zagueiro, né? Apesar de Dizem que joga pra caralho. Era jogador, jogou. São Caetano, jogou na base do Corinthians, né? E aí ele, assim, de ter a oportunidade de... Eu falei assim, cara, esse cara acreditou. Então tu conhecia todo mundo, o diretor de TV, o operador de áudio, o operador de GC, o supervisor, e os caras, pô, e todo mundo assim, cara, não sabia que você manjava de NBA. Que legal que você vai ter oportunidade. E feliz por mim, torcendo por mim, pô, me apresentei pro Bonato, falei, puta, Bonato, tremendo, velho, tremendo. Eu lembro de ter a minha primeira abertura, eu escrevi, cara. Eu li a minha primeira abertura. Pô, meu lado, Ricardo Bugarelli, né, comentarista, Sports Plus, boa noite, Buga. Puta, eu escrevi, boa noite, Maurício Bonato. Eu lembro de ter chamado o cara de Maurício Bonato, e o meu segundo filho, que é Maurício, o mais velho, o Luciano, falou assim, por que você falou Maurício e não falou Luciano? Eu comecei a chamar ele de Bonato pra não chamar ele de Maurício, pra não ter briga em casa com os meninos. Então, boa noite, Bonato, pô, expectativa, pô, Oklahoma City Thunder, vai, pô, de contar... Pra não gaguejar, pra não errar, pra ir depois sim criar Aí você se solta. e soltar. Cara, eu lembro que eu fiz o primeiro tempo e desligar o microfone, não sei o quê, coordenar os caras, falar no ouvido dos caras e ouvir. Eu falei, pode falar, tal, não sei o quê. Mas falar uma outra coisa. E o Caio, porque muita gente hoje reclama, o Buga fala pra caralho, tal, nas transmissões, e fala aqui mesmo pra caralho. E o Caio era um cara que tinha morado muito tempo nos Estados Unidos, ele tinha essa noção de uma transmissão americana muito sem buraco, sabe? De mais conversado. Mais preenchida. Mais preenchida. Que eu gosto pra caralho. E de ser dois narradores quase, sabe? Tinha um complementando o outro, de ser uma coisa mais completa e mais descolada, e mais estatística, e mais informação, e mais curiosidade, e não ficar somente tática e ser uma coisa legal. E assim, eu também não sabia. E aí, quando acaba o primeiro tempo, o cara entra na cabine assim, eu falei, e aí, meu? O cara falou, fez assim, a gente conversa depois e tal. Porra, acabou o jogo, cara. Pô, saí da cabine e os caras me abraçando assim, parecia artilheiro em Copa do Mundo, sabe? Porra, caralho. Eu não sabia que você sabia tanto. Pô, você é um monstro e não sei o quê. Pô, e não sei o quê, um monte de gente me abraçando e tal. Aí o Caio fala assim, o que você vai fazer segunda? Tem um Dallas e Oklahoma. Falei, cara, eu trabalhava na Record, eu era PJ, eu não tinha... cumprir horário, tinha que ir lá todo dia, mas não tinha que bater cartão, coisa e tal. Falei, cara, eu vou adequar, eu falo lá com os caras, converso, começo a adequar meu horário. E NBA, meia-noite. Falei, cara, eu trabalho até 9 da noite, 8 da noite, 6 da tarde na Record, e venho aqui e faço o jogo à noite. Vou falar pra eles, vou conversar, tudo bem, tudo bem. Puta, o que você vai fazer quinta? E aí a Sky, ela ia fazer naquele campeonato alguns jogos em inglês e um jogo por semana em português. E ele resolveu fazer menos jogos, mas em tudo em português. E ele começou a pegar os jogos em português. Então a gente fazia a rodada dupla de quinta-feira, que era Space. Um jogo era Space e outro era Sports Plus. A gente começou a fazer jogo sábado à noite, domingo. Nos dias que a ESPN não tinha, a gente começou a transmitir. E só tinha eu como comentarista. Aí eu ganhava por jogo. Depois comecei a ganhar por mês. Pegaram a Champions League. Eu coordenava as transmissões da Champions League na Record.
um dos coordenadores lá, o Flávio Fernandes, falou assim, pô, o Buga manja pra caramba. 16 jogos na rodada, né? 8 na terça, 8 na quarta. Pô, o cara faz um jogo, né? Piperno comentava, Marcelo Beckler comentava, o Buga comentava. Então, comecei também, eu que sonorizava aquele magazine da Champions League, aqueles programas de meia hora, eu que traduzi para botar no ar na Record, porra, eu comecei a comentar. Mas assim, legal, acho que é legal pra caralho comentar futebol, mas eu falei assim, eu vou ajudar onde eu acho que eu sou bom. Eu quero ficar nos esportes americanos, eu quero ficar no basquete. E aí, no Brasil é uma decisão corajosa pra caralho, né, cara? Porque é o que você falou, não tava longe desse cenário que tá atual, que ainda, Buga, por mais essa expansão toda que você falou, esse universo brutal, ainda é uma parada de nicho pra caralho. Total, e é um negócio que, assim, eu respeito, entendo, e eu acho que uma coisa não exclui a outra. Aí eu vou puxar até o Paulo Vinícius Coelho falou pra vocês. PVC veio, não veio? Veio duas vezes. E eu acho que ele falou pra vocês. Ele até falou da saída dele da Globo e tal. Sim. Quantos jornalistas comentam basquete hoje? Você tem o Pedro Maia no Sport TV, o Bugarelli, a Alana. O resto é ex-jogador, ex-técnico. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Você não pode abrir mão de quem é apaixonado, de quem estuda, de quem se prepara, de quem corre atrás da informação. Então, por exemplo, do mesmo jogo que a ESPN, por exemplo, ela tem um calçado e umzinho, ela não pode ter somente um jogador, na minha opinião. Ela tem que ter um jornalista. Sem dúvida. Tem que ter um jornalista. A gente tem que defender a nossa classe. São dois olhares, né, Buga? E assim, cara, uma coisa vai completar a outra. Um cara vai ensinar o outro. E é legal, sim, porque a gente vê, por exemplo, o Giovannone, que é hoje lá na ESPN, que é o principal. Você vê o Giovannone no começo e vê hoje o quanto ele evoluiu também. Porque ele consegue se preparar melhor pro jogo. Ele não vai ficar somente com a coisa de, pô, eu joguei a minha experiência de quadra naquele momento. Ele vai trazer isso pro jogo. Pô, o que o técnico fala pra você? Ou ele hoje, técnico do Sub-20 do Pinheiros, vai te trazer nesse momento aqui. Agora, o dia a dia, o estudo, a preparação, você não pode abrir mão disso. Em nenhum esporte. Em nenhum esporte. É legal demais você ter o especialista, um ex-atleta, mas quando você tem o especialista, jornalista, o cara que acompanha o dia a dia, você tem um Bruno Voloche lá do vôlei, que é um cara que fala de vôlei há 200 anos, você tem que manter esses caras, esses caras apaixonados. Porque é uma coisa que vai completar a outra. Eu acho que tem espaço para todo mundo no futebol também.